A história que você está ouvindo não é comum, e o que aconteceu vai desafiar sua percepção de vida e morte. Antes de começar, já aviso que se prepare, porque essa experiência é algo que mexe profundamente com a vida de quem viveu. Mas, enquanto você ouve essa história, peço que, se ainda não está inscrito, clique no botão de inscrição e deixe seu like para que mais pessoas possam ouvir essa jornada extraordinária. Agora, sem mais demora, vamos mergulhar no relato impressionante de Carlos, um homem que teve uma experiência de quase morte que mudou tudo o que ele acreditava. Carlos era um homem comum. Um trabalhador dedicado, pai de família, que passa os dias preocupado com o bem-estar de sua esposa e de seus 2 filhos. Ele levava uma vida rotineira, trabalho, família, e algum lazer nos fins de semana. O tipo de vida que a maioria das pessoas conhece muito bem. Mas, o que ele não sabia era que sua vida estava prestes a dar uma reviravolta, e não do jeito que alguém espera. Tudo começou em uma manhã aparentemente comum. Carlos acordou cedo, como sempre, preparou o café para sua família e saiu para o trabalho. Ele trabalhou como eletricista, e aquele dia seria cheio de compromissos. Já havia agendado visitas a algumas residências para realizar manutenções elétricas. A primeira casa que visitou foi tranquila, sem grandes surpresas. Ele consertou uma concentração defeituosa, conversou com o cliente sobre segurança elétrica e oscilações para a próxima. Na segunda residência, as coisas não eram tão simples. Ao chegar, foi recebido por uma senhora idosa que parecia preocupada com um curto-circuito que havia acontecido na noite anterior. Carlos, sempre profissional e calmo, fez as verificações de praxe e descobriu que o problema estava em uma caixa de fusíveis antiga, que necessariamente foi trocada. Ele já havia feito esse tipo de trabalho várias vezes, então não estava preocupado. Porém, enquanto realizava a substituição da caixa, algo deu terrivelmente errado. Um fio exposto fez contato com a chave de fenda de Carlos, causando um forte choque. O impacto foi tão grande que ele desmaiou imediatamente. O próximo momento de que ele se lembre foi algo totalmente inexplicável. Carlos se viu flutuando acima de seu corpo. Ele via tudo claramente, seu corpo caído no chão, a senhora idosa gritando desesperada por ajuda, e tudo parecia estranho, como se ele estivesse em 2 realidades ao mesmo tempo. Não havia dor, medo ou desespero. Na verdade, ele sentiu uma paz que nunca havia experimentado antes. Nesse estado, Carlos foi atraído por uma luz brilhante ao longo. Era uma luz acolhedora, que o chamava de maneira irresistível. Ele começou a se mover em direção a ela, sem esforço, como se estivesse sendo conduzido por uma força invisível. À medida que a luz se aproximasse, observe que não estava sozinho. Carlos começou a ver figuras familiares ao seu redor. Eram rostos de entes queridos que já tinham partido. Seu avô, que havia falecido quando ele era criança, estava lá, sorrindo para ele. Sua tia, que ele perdeu em um acidente de carro há alguns anos, também estava presente. Eles não disseram nada, mas a presença deles transmitia uma sensação de segurança e amor indescritível. Mas o que realmente o deixou perplexo foi o reencontro com alguém que ele nunca esperaria naquele momento, seu cachorro, Rex. Rex havia sido seu companheiro fiel há mais de 10 anos, mas havia falecido alguns meses antes, vítima de uma doença que os veterinários não conseguiram curar. Ver Rex novamente, saudável e cheio de energia, o emocionado profundamente. O cão correu até ele, abandonando o rabo, e Carlos sentiu uma conexão profunda com aquele ser que havia sido seu fiel amigo durante tanto tempo. Carlos acariciou Rex, sentindo pelo macio do cachorro como se fosse real. Eles caminharam juntos por um lugar que parecia um vasto campo de flores, iluminado pela luz que se irradiava ao longo. A sensação de paz e bem-estar era quase esmagadora, e Carlos começou a pensar que, talvez, aquele fosse o fim de sua jornada na Terra. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que algo mais estava por vir. Enquanto caminhava com Rex, Carlos notou uma figura ao longo. Era uma presença que emanava poder e serenidade. À medida que se aproximava, ele começou a considerar quem era. Era Jesus. Carlos nunca tinha sido uma pessoa extremamente religiosa, mas naquele momento ele sabia que estava diante de algo sagrado. Jesus olhou para Carlos com um olhar que parecia atravessar sua alma. Sem dizer uma palavra, Carlos entendeu que sua jornada ainda não havia previsto. Jesus estendeu a mão e, ao tocar no ombro de Carlos, uma série de visões começou a tomar conta de sua mente. Ele viu flashes de sua própria vida, os momentos em que havia sido bondoso, os momentos em que havia falhado,
as vezes em que havia demonstrado amor, e aqueles em que havia sido indiferente. Tudo estava sendo mostrado a ele, não como uma forma de julgamento, mas como uma maneira de aprender. A mensagem era clara: a vida de Carlos, assim como a de qualquer ser humano, tinha propósito. Cada ação, cada escolha, cada momento de amor ou de dor, faz parte de algo maior. Ele compreendeu, ali, que o amor era a essência de tudo, e que a vida na Terra era apenas uma parte de uma jornada muito mais longa e profunda. Mas havia algo mais. Jesus mostrou a Carlos que sua missão ainda não estava completa. Ele precisa voltar. Havia pessoas que ele ainda precisava ajudar, lições que ele ainda precisava aprender e ensinar. Mesmo com toda a paz e amor que sentiu naquele momento, Carlos percebeu que ainda não era hora de permanecer naquele lugar maravilhoso. Antes de voltar, Carlos se despediu de Rex mais uma vez. O cachorro parecia entender, e, apesar da tristeza de deixar aquele lugar, Carlos sentiu uma imensa gratidão por ter tido a oportunidade de rever seu fiel companheiro. Quando abriu os olhos, Carlos estava de volta ao seu corpo. Ele estava no hospital, cercado por médicos e enfermeiras que foram aliviados por ele estar consciente novamente. O choque elétrico foi grave, mas ele havia sobrevivido. Nos dias e nas semanas seguintes, Carlos não conseguiu parar de pensar em sua experiência. Ele tentou contar para algumas pessoas, mas muitos o olharam com ceticismo. No entanto, ele sabia o que havia vivenciado e como aquilo havia transformado sua percepção da vida. Carlos decidiu primeiro compartilhar sua história com o mundo, não para compreender os outros de algo, mas para mostrar que há muito mais do que podemos ver e compreender. Ele começou a falar sobre sua experiência em grupos de apoio, em lojas, e até em vídeos online. Cada vez que contava sua história, mais pessoas se conectavam com ela, e percebiam o impacto que estava causando. E agora, enquanto você escuta essa história, peço que deixe seu like e se inscreva no canal. Há muitas outras histórias como essa para compartilhar, e você não vai querer perder as próximas. Cada experiência de quase morte é única, e todas elas nos ensinam algo profundo sobre a vida e sobre o que esperamos do outro lado. A experiência de Carlos não foi apenas um evento isolado. Ela mudou completamente sua vida. Ele passou a viver de maneira mais plena, a valorizar mais os momentos simples, e a buscar sempre estar em sintonia com o amor e a compaixão. A visão que teve durante a sua EQM o ensinou que, no fim das contas, o que realmente importa são as conexões que fazemos e o amor que partilhamos com os outros. Ao compartilhar sua história, Carlos também encontrou um novo propósito. Ele percebe que sua missão era ajudar outras pessoas a ver além das preocupações do dia a dia, a compreender que há um propósito maior em tudo o que fazemos. E, mais importante, ele queria que as pessoas soubessem que nunca estão sozinhas, que há algo maior guiando suas jornadas, e que o amor é a força mais poderosa do universo. E agora que você ouviu essa história, o que você acha? Você acredita que há algo além da vida que conhecemos? Já teve alguma experiência que o fez questionar sua percepção da realidade? Compartilhe seus pensamentos nos comentários, e não se esqueça de se inscrever para mais histórias de biodiversidade.